Hoje eu vou falar sobre 2 passos que te deixam mais próximo da felicidade. É isso aí. Muitas pessoas têm tido dificuldade em encontrar sua felicidade. Qual é o seu caminho? Qual é as emoções que te fazem bem? Qual é o projeto que te deixa mais pleno, mais completo e mais realizado, né, na sua vida? Então existem algumas coisas que limitam esse processo da chegada à felicidade. E o primeiro processo é que muitas das pessoas esquecem de olhar para si. Hoje em dia, estamos tão atarefados, pensando em várias coisas que estão acontecendo ao nosso redor, vários afazeres, várias questões a se resolver, que acabamos não estando centrados em nós mesmos. Esquecemos de olhar para nós, esquecemos de olhar dentro de nós, o que nos faz mal, o que nos incomoda, o que nos entristece. Eu vejo dia após dia pacientes chegando dentro do consultório falando que não, eu sou feliz, a minha vida está plena, quanto lá dentro isso não é verdade. Porque as pessoas acabam buscando muito no racional, né? Então o racional impera sobre o emocional. Estou sempre fazendo com que a minha razão sobressaia em cima da emoção e esquecem que às vezes a emoção é ela que coordena, é ela que domina o processo. Porque enquanto nós estamos no processo assim, eu entendo, eu compreendo, racionalmente eu sei, mas lá dentro não quer dizer que a emoção não está fervilhando com relação às situações que estão acontecendo na minha vida. Então, se eu tento às vezes jogar o racional muito à frente em muitos momentos da minha vida, eu esqueço às vezes que a emoção ela está escondida lá dentro, ou com uma mágoa, ou com uma raiva, ou com uma tristeza, e essa tristeza, mágoa ou raiva que está lá escondida, é ela que vai nos trazer um sintoma. Exatamente. Então, quando o racional ele tenta manipular o emocional, às vezes ele tem dificuldades porque a emoção é 1 milhão de vezes mais rápida do que a razão. Ou seja, o inconsciente ele funciona a uma velocidade muito maior do que o racional. Então, enquanto eu penso em racionalizar, não, eu entendo, eu compreendo, o emocional já foi lá na frente, já está na frustração, já está no incômodo. E enquanto eu não compreendo isso, enquanto eu não compreendo qual é a origem dos meus incômodos, eu não tenho como sair da tristeza, eu não tenho como sair da frustração, da infelicidade. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as 2 causas iniciais, o que impede eu chegar na minha felicidade. Então, o que a gente parte do princípio, então, para chegar na felicidade? É compreender ou entender a causa da infelicidade, o que me faz mal. Se eu não entendo qual é a causa, qual é o processo que está me fazendo mal, eu vou continuar talvez andando no mesmo caminho, permanecendo na mesma frustração, sem mudar a rota que me leva a um outro destino, talvez de felicidade, de bem-estar, e as pessoas pararam de pensar em outras rotas, simplesmente vivem dia após dia, buscando simplesmente que o dia passe. Então eu estou num trabalho horrível, estou vivendo uma vida estagnada, eu não movo, eu não saio do lugar, eu prefiro ficar ausente olhando a televisão, ausente olhando os seriados e às vezes eu acabo deixando de viver o agora. Então o dia passa, que é uma maravilha, né? As pessoas acabam preferindo que o dia passe rápido do que às vezes seja produtivo, que às vezes eu consiga fazer coisas para eu me sentir bem comigo mesmo. E essa não entendimento que eu posso então fazer algo por mim para ser feliz, ou que eu posso entender o que me faz mal para eu ser feliz, faz com que a vida fique numa rotina, sempre mantendo aquele mesmo padrão dia após dia. E outras questões que interferem também esse fator de não ter consciência daquilo que me faz mal, é um processo de que às vezes nós temos cargas lá do passado. Às vezes a gente viveu coisas lá no passado que não estão bem resolvidas. E essas situações mal resolvidas fazem com que eu permaneça também numa frustração, num incômodo, num estresse. Como eu falei anteriormente, a emoção impera sobre a razão.
mais que eu diga que eu sou racional, que eu consegui lidar com todas as situações da minha vida, mas a emoção, ela vem então numa velocidade muito maior do que a razão. E enquanto eu permaneço tentando racionalizar algo que é irracional, eu acabo permanecendo no padrão conflitivo. Então, às vezes, tem pacientes que chegam no consultório com processos, às vezes, de lutos, de anos, que eu falei que eu lidei bem, eu não chorei naquela hora, eu vivi aquilo muito bem, eu tive que resolver, eu fui buscar caixão, fui levar isso, aquilo, resolver as pendências disso e daquilo, só que lá dentro aquela emoção não pôde ser vivida, aquela despedida não pôde ser vivida. E enquanto aquele luto não é resolvido, você sabe, o luto precisa passar por algumas fases. A fase de aceitação, de raiva, até chegar naquele processo de que tudo bem. Então, de despedida mesmo, né? Que eu me despeço e aceito aquilo que aconteceu. Então, aquela tristeza, a raiva, até chegar na aceitação, ela demanda um tempo. Só que se naquele momento eu não pude viver esse tempo, eu não pude viver aquele luto, talvez eu fico com aquilo escondido dentro de mim. Mas se essa pessoa não entende isso, não entende o que causou esse processo de tristeza, de luto constante a vida toda, ela não tem como sair do processo causal e voltar então a uma normalidade. E ainda existem pessoas que tiveram uma situação de luto muito cedo na vida, que são os gemelares, aqueles que são gêmeos evanescentes, que aqueles tinham uma criança junto com ele dentro da barriga da mãe. Não tem como eu aceitar algo que aconteceu se nem eu sei o que aconteceu, se está no meu inconsciente e lá dentro de mim, lá dentro de mim tem aquela informação de um luto precoce, mas racionalmente eu não tenho lembrança dessa situação. Então aquela pessoa às vezes pode viver um luto a vida toda com uma angústia, com uma falta, um vazio dentro dela, que ela nem entende de onde que vem. Enquanto ela não entende esse processo, ela não tem como sair dessa ordem de alteração e voltar então, ou ter uma normalidade, uma felicidade, uma plenitude na vida dela. Então por isso que é interessante entender da onde vem o processo. Existem pacientes que vêm com uma informação onde que lá na infância receberam uma crítica, uma desvalorização, recriminação de alguma forma. E é natural assim o pai e a mãe passarem terem problemas, terem às vezes desentendimentos, onde às vezes aquela criança que tinha 2, 3 anos de idade quebrou alguma coisa, fez uma bagunça, aprontou alguma coisa, ou o irmão nasceu e tudo que aquela criança fazia de gritar, de brincar e tudo mais, agora ela perde a atenção, agora ela não pode mais gritar, não pode ser aquela criança como antes, e isso vai fazer com que ela, cada vez com que ela vá fazer o que ela fazia antes, ela seja recriminada, criticada, então ela se sente de uma certa forma desvalorizada e rejeitada. E naquele momento aquela criança cria uma crença dentro dela de que a vida toda eu vou ter que ser perfeita, andar na linha, ser capaz, para que não me critiquem de novo. Mas se aquela criança na vida adulta está sempre pisando em ovos, no trabalho ela não pode errar, ela tem que ser perfeita com o marido, com os filhos, com pai, mãe, com todo mundo à sua volta, ela não tem como viver o hoje, ela não tem como viver o agora. E aí, quando ela vive perante aos outros e os outros nunca estão satisfeitos, como é que ela pode ser feliz plenamente? Ela tem que sempre buscar a felicidade no olhar do outro. Se o outro está feliz comigo, eu estou feliz. Então, eu estou ótima hoje. Só que existem muitas pessoas no nosso dia a dia. Existe o chefe, colegas de trabalho. Existem pessoas ali da nossa família que nos rondam, os amigos próximos. Então, qualquer pessoa que às vezes esteja infeliz com uma atitude minha, porque nem sempre eu vou conseguir dar atenção para todo mundo, né? Então, eu dou atenção para o meu pai, para o meu filho, para o meu esposo, mas minha amiga está sentindo falta de mim. Eu vou dar atenção para minha amiga, meu filho me sente que está com falta de mim. Então eu sempre estou deixando alguém triste, daí eu nunca estou feliz e satisfeito comigo. Então essa busca pela satisfação dos outros, para realizar os outros, para que os outros estejam bem, faz com que essa pessoa às vezes se esqueça de si. E aí não há uma felicidade completa, porque enquanto eu almejo na felicidade do outro a minha felicidade, eu nunca estou plena, porque são muitas pessoas e nem sempre eu vou conseguir dar conta de fazer com que todos fiquem felizes. Então esse contexto de não entender o porquê que eu busco isso, por isso que o primeiro passo à felicidade é entender da onde vem
essa infelicidade, de onde vem essa frustração com eu estar bem comigo mesmo, eu estar pleno comigo mesmo. Uma outra questão frequente que eu encontro na clínica é aquelas pessoas que têm dificuldade em encontrar a felicidade porque esperam que os outros estejam sempre bem, em harmonia, que os outros estejam sempre sem brigar, bem financeiramente, saudáveis, que todo mundo ande na linha, que todo mundo fique pleno consigo mesmo, para depois eu penso em mim. Porque talvez lá na infância, talvez traga algumas informações ali da adolescência de responsabilidade. Então, às vezes, aquele filho mais velho, a filha mais velha que tinha que ajudar a cuidar dos outros irmãos, aquela pessoa que às vezes via o pai e a mãe sempre em desarmonia, sempre brigando, sempre se desentendendo, que se sentia de certa forma responsável em apaziguar a família, proteger os outros para que os outros fiquem bem, ou eu tinha que cuidar do meu irmão e de repente em algum momento eu derrubei ele. Então essa culpa por não ser capaz de união, não ser capaz de apaziguar, não ser capaz de proteger os outros, faz com que eu carregue uma responsabilidade em mim mais forte do que deveria. E aí, como eu tenho essa plena sensação de que eu tenho que estar sempre cuidando de todo mundo ao meu redor, me faz entender que, com a mínima sensação que alguém ao meu redor não está feliz, não está bem, não está pleno, não está em harmonia, eu fico mal junto. Que é o que se fala assim, eu peguei a dor dos outros, que é o contexto assim, o outro tá com dor, daqui a pouco eu tô com a dor dele, né? E às vezes a dor dele significa simplesmente eu querer que o outro esteja bem e às vezes eu fico sempre angustiado enquanto os outros não estão bem. Então não é que você puxou energia do outro, mas simplesmente só pelo fato de o outro não estar bem, eu fico mal junto. E aí cria uma sensação de que eu nunca posso estar bem, porque um dia meu filho não vai estar bem, outro dia meu esposo não vai estar bem, minha esposa não vai estar bem, outro dia meu pai não vai estar bem, outro dia minha amiga não vai estar bem, minha sogra não vai estar bem. Então cada dia uma pessoa, se cada dia uma pessoa não está bem, todo dia a pessoa não pode estar bem, né? E isso faz com que ela deixe de viver plenamente a sua vida para viver em função de achar soluções para que os outros fiquem bem. E aí eu travo de novo a minha felicidade, eu travo o meu bem-estar. E enquanto eu não entendo que a busca de proteger os outros, que os outros fiquem bem, que os outros fiquem plenos, está no fato de que em algum momento da minha vida eu me senti incapaz de cuidar de alguém, eu me senti culpado por às vezes ter machucado alguém, por mais que tenha sido sem querer, eu acabo então carregando a vida inteira um papel que não deveria ser meu. Como eu falo, não há problema em ajudar os outros. O problema está em ser responsável para que todo mundo esteja bem. Porque a responsabilidade do bem-estar, da felicidade é de cada pessoa. Eu posso ajudar, eu posso auxiliar. Minha mãe, toma esse remédio, vai ser bom para você. Pai, faz uma caminhada. Minha esposa, por que você não faz uma terapia ali que vai te ajudar a fazer isso, massagem, ou um reiki, ou uma constelação, ou uma microfisioterapia, ou origem emocional de sintomas. Então, por que você não busca, às vezes, se entender também para você estar bem? Então, eu dou a bandeja, entrega os dois, e a pessoa decide se ela quer ou não. A vida é um livre-arbítrio, mas uma pessoa que vem com esse senso de responsabilidade, eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero, que se os outros forem do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo está bem. E daí eu fico numa responsabilidade tão grande de achar soluções e resolver o problema dos outros, que nem sempre eu consigo, porque vai depender do outro, vai depender do meu colega de trabalho fazer a parte dele para eu fazer a minha, vai depender do meu chefe tomar a decisão correta para que eu continue no cargo. Então sempre vai depender, às vezes, do outro, a estabilidade do outro, o bem-estar do outro, a harmonia do processo. Então, a partir do momento que eu consigo lidar melhor com as situações que envolvem o meu ambiente, às vezes entrar para um ouvido e sair pelo outro, contornar o obstáculo, entregar a bandeja, mas virar as costas e seguir a minha vida também, eu posso então estar mais pleno, estar bem comigo mesmo. Mas essas pessoas que às vezes acabam atraindo a infelicidade para suas vidas, esquecem de ter esse limite.
Então, o que é esse limite? É saber que até aqui o que eu posso fazer, depois disso é responsabilidade do outro. Até aqui o que eu posso fazer, depois disso é responsabilidade do meu cliente, né? Então, o terapeuta também tem seus limites. Eu faço 50% aqui, o cliente faz 50% lá. Achar que dentro de uma terapia é o terapeuta que tem que fazer todo o processo para resolver em plenitude o sintoma do paciente, isso não vai ser tão legal assim. Por mais que às vezes eu sou um osteopata, um quiroprata, que eu vou lá, manipulo o paciente e ele zera aquela dor, mas se ele sair do consultório e voltar a carregar saco, tem a tendência de ele trazer também uma alteração de novo para a coluna. Então, o cliente tem que fazer uma parte dele, a parte que compete a ele, para que ele mantenha esse equilíbrio, mantenha essa harmonia ali no corpo dele, enquanto o processo está acontecendo de correção. Então, esse é o primeiro passo para a gente chegar a saber da onde está vindo. Existe no coach a roda da vida, que se fala em opções e possibilidades ali para a gente estar pleno. O que a gente esquece é que existem várias posições que a gente precisa olhar para a plenitude. Será que a gente está bem com a gente? Saúde, com a nossa saúde física, né? Será que você está fazendo algo para que você esteja bem contigo mesmo, na tua saúde física? Eu estou fazendo uma caminhada, eu estou fazendo uma atividade física, estou fazendo alguma coisa que eu me sinto pleno? Será que eu estou fazendo alguma coisa para minha saúde emocional? Então, onde que eu posso buscar algo para mim, para eu estar pleno emocionalmente, fazendo uma meditação, fazendo umas terapias, que eu posso, então, me entender, me integrar? Será que eu estou bem com o meu casal, né? Eu e minha esposa, eu e meu esposo? Será que eu estou pleno ali naquele momento, principalmente? Ou se eu tenho projetos e sonhos em cada uma dessas áreas, que eu almejo uma evolução, que eu almejo um sentido de estar pleno lá naquele momento? Talvez hoje, nesse momento, eu não consigo estar pleno nesse relacionamento, eu não consigo estar pleno nessa situação ali daquele relacionamento, mas o que eu almejo para o meu futuro, o que eu almejo em datas, né, do que eu posso fazer para que a gente possa evoluir? O que eu posso fazer no contexto familiar para que a gente possa estar bem, né, com a família? Será que depende de mim? Será que não depende de mim? Porque o contexto familiar também é um dos projetos onde que eu posso desencadear felicidade para mim, né? Então, se eu estou no ambiente familiar pleno, ok, eu estou bem. Será que na minha espiritualidade eu estou bem? Será que eu busco a minha espiritualidade? Se eu busco me entender na minha espiritualidade? Entenda como você entende espiritualidade, a tua religião, o teu bem-estar contigo, com Deus, com algo superior. O que é para você a espiritualidade? Será que você está bem nesse campo? Ou são vários campos que às vezes a gente esquece de olhar, esquece de observar e acaba deixando algo pendente. Então, olhar esses campos, se você está olhando para eles, você está fazendo uma análise com relação a você, de aonde que está bom, aonde que está faltando. Então, se eu sinto que no meu casal está faltando algo, eu sinto que está debilitado, eu sinto que tem dificuldades, o que eu posso fazer? Agora é o segundo passo, né? O primeiro passo é identificar onde que está o problema, qual está a limitação que está me deixando triste. Então, é no meu casal. Entendi que então, na família tá ok, com relação à atividade eu estou fazendo algo para mim, com relação a isso, aquilo tá ok, mas no casal tá faltando algo. Então, o que eu posso agora olhar para o casal, que eu posso modificar? Então, as escolhas, então as decisões. O que agora, como segundo passo, eu identifiquei o primeiro passo, agora o que eu posso dar um segundo passo, que é tomar uma decisão para que possa melhorar esse contexto. Será que eu posso melhorar hoje? Hoje está difícil, eu estou com 3 filhos, 2 filhos pequenos e agora está difícil de a gente fazer algo para a gente. Eu moro numa cidade onde meus parentes não estão ali, então às vezes eu não consigo com que alguém fique cuidando deles para que a gente saia. Mas às vezes não necessariamente eu preciso de uma grande coisa para o casal. Às vezes, em algum momento, eu posso, às vezes, simplesmente colocar meus filhos para dormir e me permitir, às vezes, ficar uma meia hora ali conversando, uma meia hora namorando, uma meia hora ali que eu possa estar junto em plenitude com o meu parceiro. Se eu tenho, às vezes, uma meia hora durante o dia
de intervalo no meu trabalho? Será que eu posso, às vezes, mandar uma mensagem? Será que eu posso sair tomar um cafezinho com o meu parceiro, com a minha parceira, para que nós tenhamos também um momento de diálogo? Às vezes os pais, como pais, esquecem do casal, e o casal é a estrutura da família, a estrutura para que o relacionamento esteja bem e pleno, e aí cria uma sensação de que eu me dedico simples e puramente aos filhos, e aí eu esqueço do casal. E o casal ele tem que ser lembrado muitas vezes, principalmente no consultório, e as pessoas vão estar desentendimento, eu já fico na bola de neve, já pensando no que pode não acontecer, enquanto que se eu não falo, o outro não tem como saber o que eu estou sentindo, o que eu estou me frustrando, o que eu estou me incomodando, enquanto o outro não sabe, não tem como mudar essa aqui. Estou colocando possibilidades, tem pessoas que não querem mudar realmente, tem pessoas que, por mais que às vezes se fale, às vezes não vale a pena, as coisas não saem do lugar, mas se eu não posso expressar o que me incomoda, eu fico naquela frustração, eu fico angustiado, eu fico remoendo aquele processo e permaneço numa situação de incômodo. Então, enquanto eu não olho para esse contexto, eu acabo não saindo dessa alteração, né? Enquanto eu não olho para mim, eu fico naquela responsabilidade de cuidar sempre dos outros. Então, até cuido bem da família, eu cuido bem do casal, eu cuido bem disso e daquilo, mas a satisfação plena comigo eu não tenho. Então eu não faço nada por mim, eu não vou lá fazer uma atividade por mim, eu não tiro um tempo, que seja 15 minutos, 30 minutos, para fazer algo por mim. Seja meditar, fazer uma massagem, fazer uma caminhada, fazer uma academia. Então aquele momento que eu não tiro para mim também não me traz uma realização completa, também não me traz uma plenitude comigo mesmo, porque eu não me dedico a mim, eu me dedico o dia inteiro, ano após ano, aos outros, fazendo com que os outros fiquem bem em harmonia. Como é que eu posso ser feliz comigo mesmo se eu não me dedico o mínimo momento para mim? E às vezes eu encontro muitas mulheres que chegam lá, os filhos vão embora de casa, vão estudar, saem, casam, e ali agora eu não sei o que fazer, porque a vida inteira eu sempre fiz para os outros e agora ninguém está em casa para eu fazer, e agora o que eu faço? Porque não aprendeu a fazer nada para si. Sempre aprendeu o que os outros gostavam, o que os outros queriam para a vida e agora acaba se ficando perdida porque não sabe o que gosta. Por isso que eu falo muito para o paciente, vai testar. Faça uma aula disso, faça uma aula daquilo para testar se aquilo é bom ou não para você, para testar se aquilo é interessante ou não para você. Vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de yoga, vou fazer uma aula de natação. Hoje em dia tem tantas aulas gratuitas iniciais, né? Você pode testar o que te interessa ou não, o que te agrada no coração ou não. Porque a partir do momento que você começa a fazer algo para si, você preenche um pouco aquele vazio que a vida inteira você deixou de fazer, deixou de olhar para você. Então, quando a gente trabalha com esse entendimento de que para a gente ser feliz, a gente precisa entender o que nos trava, o que nos impede de estar bem com nós mesmos. Às vezes a gente pode olhar no coach a roda da vida, a gente pode olhar com relação às coisas que nós vivemos, as emoções que fazem com que a gente reaja de determinadas formas às situações do nosso dia a dia e nos frustre. Às vezes a gente pode olhar até para o transgeracional. Então, o que a história dos meus antepassados trouxeram de limitações que impede eu estar pleno comigo mesmo hoje? Será que eles viveram grandes falências? Será que eles viveram grandes situações de desarmonia na família? Será que eles viveram grandes tragédias que trouxeram grandes lutos? Que às vezes no transgeracional a gente acabou recebendo essa fragilidade e deixando às vezes uma resistência a eu poder ser feliz. Porque existem pacientes que vêm na clínica com histórias de eu mantenho um momento de felicidade e daí eu pode passar 2, 3 dias, depois eu decaio de novo. Então é como se eu não mereço ser feliz. Enquanto lá dentro no meu inconsciente está escrito que eu não mereço ser feliz, eu fico no altos e baixos a vida toda, sem permanecer num patamar de felicidade. É o que eu falo principalmente para minha esposa, que eu mereço ser feliz e eu mereço ter relações espetaculares, esplêndidas. Eu não quero ficar no mediano, porque as pessoas acabam entendendo que
o que os meus pais viveram, o que meus avós viveram de relacionamento, perante o que eles viveram, nosso relacionamento já está muito bom. Mas o muito bom é perante ao que eles viveram. E talvez lá era uma tragédia o relacionamento. E hoje, um pouco melhor que esteja com relação a eles, já estou satisfeito porque já é melhor que eles. O objetivo é que eu possa viver um relacionamento muito bom, que eu possa viver em plenitude. Vai ter alguns picozinhos de tristeza, desânimo, algum desequilíbrio no relacionamento? Sim, é natural. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de encaixes, ajustes no relacionamento para que a gente possa estar, então, evoluindo a cada momento. Então, isso, evoluir, nem sempre é fácil, mas a gente tem umas situações que fazem com que cada momento a gente evolua. Qual é o problema que eu vejo? O problema é que as pessoas às vezes ficam de 30 dias do mês, por exemplo, 25 dias mal e 5 dias bem consigo mesmo. Então essa questão de buscar então, estar melhor no relacionamento é alterar esse processo. Então que eu posso ter 25 dias bom e 5 dias que às vezes tem alguma encrenquinha, que tem algum desentendimento, não estou bem completamente nessa semana, e ok, a gente está no processo evolutivo que precisa às vezes ter algum diálogo para uma harmonia. Diálogo, né? Discussão não é diálogo. Quando a gente altera o tom de voz, a gente perde o processo de conversa, de diálogo, a gente está só querendo impor o que eu quero na minha cabeça para o outro. Então, quando há diálogo e a conversa, aí sim é possível ter uma evolução, ter um entendimento, ter uma compreensão do porquê que o outro não está bem, porquê que eu não estou bem. Então, a gente pode expressar. E, às vezes, o que eu não estou bem, às vezes é só fruto da minha imaginação. Eu só deduzi coisas que fizeram com que às vezes eu achasse que parceira tá isso, parceiro tá aquilo, tá irritado por causa disso, eu devo ter feito isso, eu devo ter feito aquilo, ou às vezes tá, não sei o que acontecendo, trazendo problema para casa. Eu fico deduzindo possibilidades e às vezes nem é aquilo porque eu não tive o diálogo para conversar e realmente entender o que está se passando. E a partir daí nós temos uma conjunção de fatores que se eu não sei que direção tomar, qualquer direção serve. E não é bem assim, né? Então, se eu não sei qual é a origem do meu problema, qualquer direção serve para eu tomar? Não, às vezes, se eu tenho um relacionamento que está falido, que está com problemas, tem discussão e estão quebrando pau sempre, qualquer direção vai servir? Não necessariamente, porque se eu tomar sempre a mesma direção que eu tomei antes, eu vou continuar no processo. Se eu continuar batendo de frente, se eu continuar confrontando, eu vou continuar tendo o mesmo processo. Então não é qualquer direção que serve. Se eu continuar na mesma direção, eu vou continuar no mesmo patamar de frustração. Agora, se eu posso tomar uma outra decisão, se eu posso, por exemplo, buscar mais a minha vida também, então se o outro quer discutir, que eu possa às vezes entrar para o ouvido e sair para o outro, mudar o foco, ser mais realizada, pleno comigo mesmo, porque o maior problema às vezes das discussões e um acaba acreditando que é mesmo incapaz, que é burro mesmo, que é um zero à esquerda, que não serve para nada. E como que a gente pode mudar isso? Olhando para a gente. Será que o problema é meu ou o problema é da outra pessoa? Será que a outra pessoa está estressada e tem problemas na vida, passou por várias coisas na história da infância, adolescência, que é estressado e quer que as coisas aconteçam do jeito que quer e por isso acaba me atacando? Então eu começo a mudar o foco do contexto de a origem daquilo estar acontecendo. Eu deixo de olhar para mim como o culpado de tudo sempre e eu consigo olhar com empatia para o olhar do outro. E aí eu consigo talvez entrar para o ouvido e sair para o outro, eu consigo virar a página e fazer coisas para mim. Porque se eu continuo dia após fazendo coisa, agindo da mesma forma, como é que eu vou estar satisfeito e pleno comigo mesmo? A partir do momento que eu posso, às vezes, mudar o foco e fazer algo para mim, eu estar satisfeito comigo mesmo, se o outro critica, eu penso, não, mas eu estou satisfeito. Para mim está bom essas mudanças que estão acontecendo, para mim está pleno, né, esse processo que está acontecendo. Então eu tenho que olhar de novo aquela roda da vida, eu faço algo para mim, mas eu não posso deixar também o casal de lado, eu tenho que saber o que essa relação ela pode ser evoluída, pode ser modificada, o que eu posso fazer para modificar. Mas às vezes a modificação nesse caso precisa de duas pessoas.
precisa de eu querer, mas que o outro também queira essa modificação. E aí, se o outro não quer, talvez o melhor processo seja eu tomar uma outra decisão, né? Então, sair talvez daquela situação que está me fazendo mal, daquela relação tóxica, daquele momento que é frustrante. Então, eu posso testar várias formas de encontrar a origem desse processo. Lembra que sempre o primeiro passo é encontrar o porquê que esse casal não está bom, não está bem, não está se relacionando bem. E às vezes eu posso testar buscando uma terapia para mim mesmo e dando a dica para o outro para que possa buscar nele mesmo se tem algo nele que está travando esse relacionamento, e às vezes até fazer uma terapia de casal com ambos para saber se realmente é isso que a gente quer ou não para a nossa vida. Ou identificar, porque às vezes eu penso de um jeito com que a minha parceira está pensando, ela pensa de outro jeito com relação ao que eu estou pensando. E às vezes cada um não se entende porque simplesmente não há o diálogo e o entendimento na cabeça do outro do que está passando. Cada um deduz, mas sem ter o diálogo. Quando eu tenho uma terceira pessoa, que eu tenho um psicólogo ali, que faz esse meio de campo para ter essa interpretação do que está acontecendo, é muito mais possível o entendimento sobre esse casal. Ou definitivamente entender que não há entendimento sobre esse casal. E daí eu vou tentar entender se essa decisão de ficar é a correta ou a decisão de sair é a correta. Então, para que eu mude o processo do que está acontecendo, eu preciso saber a origem do processo e, por segundo plano, tomar a decisão que me gera a ação de ser feliz. Então, será que você toma as decisões que te fazem ser feliz? Será que o teu paciente toma as decisões que fazem a ele ser feliz? Porque não adianta ir no teu consultório e você buscar então a origem do processo, ele entender o que aconteceu, o que desencadeou, né? Porque se ele não entende a causa, qualquer direção é bom, né? E não. Então, enquanto eu entendo a direção, a origem do processo, agora eu posso tomar a decisão. Será que ele está tomando a decisão? Por isso que ele está continuando com o sintoma? Será que se ele continua com o sintoma, ele tomou a decisão correta? Ou ele está mantendo esse ciclo vicioso de permanecer no problema que afeta tanto ele e faz com que ele não saia dessa rotina que é tóxica, é frustrante, gera uma infelicidade e uma dificuldade de ter uma plenitude. E essa plenitude, ela pode ser encontrada em mais momentos de bem do que mais momentos de desarmonia. E se ele entendeu esse processo, ele tem um contexto espiritual adequado, um contexto social, né? Porque às vezes a gente esquece do social, de ter aqueles amigos, de ter um suporte ali, ver em outras pessoas também um grupo, né? Um clã, um ambiente que eu me sinta confortável, estar bem com a família, às vezes sentir que a família ela é um suporte também que eu posso contar, que eu posso ter de harmonia dentro do possível. E o estar bem com uma família não necessariamente é estar vivendo plenamente dia após dia junto com eles, porque existem os excessos, né? Existe o excesso onde tem pessoas que todo dia, a cada 5 minutos, está ligando para os pais, a cada 2 dias está ali mandando mensagem o tempo inteiro para saber se está bem, se não está. Né? Então há um exagero nesse contato, às vezes, que impede com que o casal faça por si mesmo a vida deles, né? Porque se eu tenho uma conjunção assim, vamos dizer, eu casei e fui morar com meu sogro e minha sogra. Então, aquele momento, a hora que o casal ele tinha que construir a sua cultura familiar, porque o esposo vem com uma cultura, a esposa vem com uma outra cultura familiar, vem com histórias distintas. Agora, ao invés de eles construírem a sua própria cultura, agora um vai ter que ceder plenamente à família do outro, à cultura do outro. E nem sempre é agradável me submeter à cultura do outro em plenitude, né? Porque naquele momento que eu vou morar com a sogra, se eu quero impor as coisas que eu vivia na minha casa, eles não vão gostar. Então não vai criar uma harmonia. Então eu cedo tudo para a forma de cultura que eles vivem e eu acabo, às vezes, não tendo aquele ambiente que eu idealizei, que eu gostaria de criar com minha esposa ou com meu esposo, para cada um, às vezes, ceder um pouco de um lado, do outro, para criar a cultura desse casal, desse ambiente. Então, essa relação direta, de família muito próxima, também pode ser um exagero que atrapalhe. Ou aquela pessoa que fica ligando todo dia para a família, faz com que o parceiro ou a parceira se sinta excluída. Eu sou segundo plano, porque ele ou ela tem interesse
ficar ligando o tempo inteiro para a família e eu não tenho a atenção quanto eu gostaria. Então eu não tenho aquele harmonia ou bem-estar dentro de casa. E o excesso, ao contrário, também. Se eu rejeito totalmente a minha família de base, eu tenho também uma sensação de exclusão, de abandono. Eu me sinto sozinho, eu não tenho eles por mim. Então não quer dizer que eu vou ter que aceitar tudo que eles falam, toda a situação, mas enquanto eu carrego a raiva, a mágoa, porque eles não me tratam bem, porque eles me rejeitaram, porque eles me criticavam o tempo inteiro, enquanto eu tô com a raiva, eu tô trazendo para o dia de hoje toda aquela frustração que eu não resolvi lá no passado. Eu não estou dizendo que você precisa conviver dia após dia com uma família que é tóxica para você, mas que você possa entender que hoje o passado eu posso deixar no passado. Mas enquanto a raiva está dentro de mim, qualquer situação, aparentemente, que meu esposo ou minha esposa age, que me dá a entender o mesmo padrão parecido do que eu vivia lá atrás no meu passado, a raiva que eu sentia pelos meus pais, eu reativo plenamente com relação ao meu parceiro ou minha parceira. Enquanto aquilo não é bem resolvido, que é a origem, né, de novo, da situação, enquanto eu não entendo de onde veio o processo, eu acabo, então, tendo essa repetição de padrões na minha vida. Então, eu posso agora deixar a minha bagagem, a minha carga do passado para trás, e isso é viver em plenitude no hoje, em felicidade no hoje, é descarregar-me de toda a carga e frustrações que hoje não são necessárias para o dia. Né? Então eu não preciso mais disso hoje. Hoje eu posso estar mais pleno comigo, mais satisfeito comigo e eu posso viver mais em harmonia com as pessoas que me rondam no hoje. Mas enquanto ou eu fico focado demais na família ou eu fico mais rejeitando toda a família ainda com mágoas, frustrações e tristezas, não me deixa estar pleno no hoje e estar feliz no hoje. Então as duas dicas para encontrar a felicidade é: busque a origem do que está te travando a infelicidade, ou busque a origem do que está trazendo isso para o teu paciente, para que ele possa entender de onde que vem o foco e agora permita a ele tomar a melhor decisão, que é o segundo passo, para que ele possa então evoluir, crescer ou almejar. Às vezes não é propício hoje, então eu estou num trabalho que eu não gosto, eu estou numa situação frustrante, mas que eu possa almejar algo, que eu vou fazer, eu vou estudar algo enquanto eu estou trabalhando, para que eu possa, então, assim que eu estou seguro, criar a minha empresa, assim que eu estou seguro, buscar um outro emprego, mas que eu possa almejar, porque enquanto eu fico só vivendo o hoje, não satisfeito com o que eu estou vivendo, só tende a me deixar infeliz. Espero que tenham gostado dessas informações da dica de segunda. Um grande abraço, uma ótima semana e faça um ótimo dia. Tchau!